Olá, alunos da Escola Israel Leocádio, sou a professora de Biologia, Lidiane Teixeira. Estamos juntos aqui para darmos continuidade à nossa unidade 3, que fala com relação à ecologia, sendo que hoje o nosso foco é o capítulo 12, tá certo? Que está no nosso livro didático, na página 198, que fala sobre outras relações entre os seres vivos. E o nosso foco, hoje são relações ecológicas. O nosso conteúdo específico são relações ecológicas, tá bom? Vamos lá. As relações ecológicas se referem às interações estabelecidas entre os seres vivos de uma comunidade. Essas relações podem resultar, por exemplo, no aumento das chances de sobrevivência dos indivíduos de uma população por meio da obtenção de recursos. Esses recursos podem ser alimento, água, abrigo, entre outros, e de condições favoráveis à reprodução. Essas relações podem ser neutras ou benéficas, ou prejudiciais à sobrevivência e à reprodução dos organismos vivos. Para continuarmos, nós temos que fazer duas diferenciações. A primeira, de sabermos quando está sendo falado de relações intraespecíficas e de sabermos quando está sendo falado de relações interespecíficas, tá certo? Vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre isso aqui. Quando as interações ecológicas ocorrem entre organismos de uma mesma espécie, elas são chamadas de relações intraespecíficas, enquanto as que ocorrem entre organismos de espécies diferentes são chamadas de relações interespecíficas. Então vamos lá, vamos focar. Intraespecífica, organismos de mesma espécie. Interespecífica, organismos de espécies diferentes, tudo bem? Pronto, vamos para o segundo tópico. Segunda diferenciação. Quando estamos falando de uma relação harmônica e quando estamos falando de uma relação desarmônica. Vamos lá. Nas relações harmônicas, não se observa prejuízo na relação dos organismos envolvidos e pelo menos um deles é beneficiado pela relação. Já nas relações desarmônicas, se observa prejuízo a pelo menos um dos participantes da relação ecológica. Tá certo? Pronto. Agora a gente vai falar de cada tipo de relação. Vamos começar pela colônia. Gente, a colônia é um tipo de relação harmônica desenvolvida entre indivíduos da mesma espécie, em que os indivíduos interagem uns com os outros e são ligados fisicamente entre si, podendo haver ou não divisão de trabalho entre os organismos formadores. Como exemplo, nós temos o que aqui na nossa imagem? Corais, certo? Os corais são um exemplo de colônia em que não ocorre divisão de trabalho entre os indivíduos constituintes. Esse tipo de associação é formado por diversos pólipos, com forma e função semelhantes. Cada pólipo representa um indivíduo. Cada imagenzinha dessas aí que vocês estão vendo é amarelinha, né? Como se fosse assim um buraquinho, amarelinho, é um pólipo, certo? E eles se juntam, para a formação, dessa colônia, tá bom? Vamos agora para a nossa segunda interação. Sociedade. A sociedade é um tipo de relação harmônica entre indivíduos da mesma espécie e independentes fisicamente, em que todos os organismos envolvidos cooperam entre si e são beneficiados pela relação. A principal característica das sociedades é a distribuição de tarefas entre os membros constituintes de acordo com a hierarquia estabelecida entre eles, a qual interfere, por exemplo, seu nível de relacionamento na reprodução, na distribuição de território e no acesso ao alimento. Existem vários graus de sociabilidade. Alguns insetos, como formigas, abelha, que é a nossa representação aí, vespas e cupins, apresentam elevado grau de organização social e por isso são conhecidos como eusociais. Em uma organização eusocial, há distribuição de tarefas. Ocorre cooperação na construção do ninho e no cuidado dos filhotes. A comunicação entre os membros de uma sociedade é essencial para a manutenção e organização do conjunto. No caso dos insetos, essa comunicação é feita principalmente por meio de feromônios. Beleza? Vamos para a próxima.
Mutualismo. Gente, o mutualismo é um tipo de relação ecológica interespecífica harmônica, em que o crescimento e a sobrevivência de ambos as espécies são beneficiados e uma geralmente não pode sobreviver sem a outra em condições naturais, né? Por aí a gente vê a dependência de um para com o outro, no caso da abelha e da flor, né? Elas são totalmente dependentes. Próxima, protocooperação. A protocooperação é um tipo de relação interespecífica harmônica, em que ambas as espécies se beneficiam da relação. No entanto, diferentemente do mutualismo, as espécies envolvidas na protocooperação podem viver independentemente, uma das outras, sem nenhum prejuízo, ou seja, não é um tipo de relação obrigatória. Próxima relação, comensalismo. O comensalismo é um tipo de relação interespecífica harmônica, em que apenas uma das espécies envolvidas se beneficia da relação, sem que a outra espécie seja prejudicada. A espécie beneficiada se associa a outra espécie em busca de alimento, de abrigo, de proteção, de suporte, transporte, entre outros objetivos. Dependendo do benefício resultante da associação entre as espécies, o comensalismo pode receber nomes específicos, como inquilinismo, forécia e epifitismo. Por exemplo, no inquilinismo, uma espécie é usada de abrigo por outra espécie. Na forécia, uma espécie utiliza outra como meio de transporte, como se observa na relação desenvolvida entre algumas espécies de ácaros e insetos. Já no epifitismo, uma espécie é usada como suporte por outra espécie, chamada epífita, como ocorre na relação estabelecida entre algumas plantas. Próxima, competição. A competição é um tipo de relação ecológica desarmônica. Agora vamos partir, né? Até agora foram todas as harmônicas. Agora vamos para as desarmônicas, que pode ocorrer tanto entre espécies diferentes, na mesma competição interespecífica, quanto entre indivíduos de uma mesma espécie, na chamada competição intraespecífica. A competição resulta na necessidade de todos os organismos envolvidos desprenderem tempo e energia na disputa, interferindo negativamente na sobrevivência e na capacidade reprodutiva dos competidores. Nesse tipo de relação ecológica, há, por exemplo, disputa por território, por espaço, por alimento e, no caso da competição intraespecífica, também por parceiros sexuais. Geralmente, as plantas também competem entre si por acesso à luz solar, aos nutrientes e à água, tá certo? Então, na competição, gente, há as duas faces, né? A interespecífica e a intraespecífica, ok? Vamos à próxima. Predatismo ou predação, certo? Nesse tipo de relação ecológica, a espécie predadora é beneficiada por se alimentar de um indivíduo de outra espécie para obter energia, enquanto o organismo predador é prejudicado ao ser eliminado da população. Basicamente, a predação envolve a captura e o consumo de indivíduos. Em geral, o que pratica a captura, no caso o predador, é maior que aquele que a sofre, a presa, né? Quase sempre morto antes do consumo, né? Próxima, canibalismo. O canibalismo, ou predação, né, também conhecido, é intraespecífica, é um tipo de relação ecológica desarmônica, na qual o indivíduo de uma espécie se alimenta de membros de sua própria espécie. Os motivos envolvidos no estabelecimento desse tipo de relação entre os seres vivos são variados, mas geralmente envolve superlotação ou escassez de recursos alimentares. Casos de canibalismo por escassez de recursos alimentares têm sido reportados, por exemplo, entre os ursos polares. O canibalismo é um tipo de relação natural entre esses mamíferos,
No entanto, nas últimas décadas, o consumo de membros da mesma espécie tem se tornado mais frequente, possivelmente por causas das mudanças climáticas que reduzem as plataformas congeladas usadas pelos ursos polares para a caça. O consumo de membros da mesma espécie também é observado, por exemplo, no processo reprodutivo de determinados organismos, como os insetos louva-a-Deus, as aranhas viúvas negras, né, cujas fêmeas se alimentam de seus próprios parceiros sexuais. Né? Próximo, parasitismo. O parasitismo é um tipo de relação interespecífica desarmônica. Interespecífica porque o parasita e o hospedeiro interagem, né, integrantes dessa relação não pertencem à mesma espécie. Desarmônica porque o parasita se beneficia de matéria e energia com a alimentação da parte do corpo, tecido ou fluido do hospedeiro, que é prejudicado por essa ação. Embora aumente sua probabilidade de morte ou reduza sua capacidade reprodutiva por causas indiretas, o parasitismo por si só geralmente não causa morte do hospedeiro. O parasita geralmente é menor que o hospedeiro, e a interação entre esses indivíduos pode ocorrer de diferentes modos. O parasita pode viver no interior do corpo do hospedeiro, como ocorre com determinados vírus, bactérias, protozoários e vermes, ou fora do corpo do hospedeiro, como piolho, carrapatos e ácaros. Os que vivem dentro do corpo do hospedeiro são chamados de endoparasita, e os que vivem fora, ectoparasitas. Vamos ao próximo. Alelopatia. É um tipo de relação interespecífica, desarmônica, caracterizado pelo efeito prejudicial de uma espécie de planta sobre a outra, por meio da produção e liberação no ambiente de compostos químicos nocivos ou tóxicos, chamados substâncias alelopáticas. Esses compostos, de um modo geral, limitam ou inibem a germinação e o crescimento de outras espécies de plantas vizinhas, que seriam potenciais competidores do ambiente. As substâncias alelopáticas são produzidas em diferentes partes do corpo da planta, como folhas e raízes, e são liberadas para o ambiente por meio de volatização, quer dizer, transforma, né, em gás ou vapor, né? Da decomposição de resíduos, da transpiração, entre outros. Amensalismo. O amensalismo ou antibiose é um tipo de relação interespecífica que apresenta efeito prejudicial evidente a apenas uma das espécies evoluídas na relação ecológica, sem interferir na outra. A espécie para a qual a interação é diferente produz e libera substâncias no ambiente que restringem o crescimento e a reprodução de outra espécie, prejudicando-a. Esse tipo de relação é considerado comum na natureza e muitas vezes referido como competição assimétrica. Por esse efeito, não é sentido igualmente por ambas as espécies. Legal, né? Agora, gente, vamos às estratégias de sobrevivência. Entre elas, né, a principal é a camuflagem. Muitos seres vivos são capazes de se camuflar, né, se disfarçar no ambiente por meio de cores, texturas e padrões de revestimento externo que lhes possibilitam confundir-se com algum elemento do ambiente. A camuflagem pode ser apresentada tanto pela presa, o que evita que seja vista pelo predador, quanto pelo predador, que pode aproximar-se da presa sem ser notado. A camuflagem é intensificada pela associação e comportamentos adequados, que geralmente incluem imobilidade ou movimentação lenta do camuflado. Bem, gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido, tá certo? Pesquisem mais conteúdos referentes a esse nosso capítulo, tá certo? Para a gente se aprofundar mais nos nossos conhecimentos. Não esqueçam de dar uma lida no nosso livro didático, tá bom? E até a próxima!